Face ao comunicado emitido pela PGR da República de Angola, no dia 12 de maio de 2020, cabe esclarecer o seguinte. É impossível decretar um arresto civil em países como Angola e Portugal se não estiver indiciado e provado que há um perigo sério de que o suposto devedor dissipará o património necessário a garantir o pagamento do crédito do credor. A única prova que foi entregue deste perigo e desta suposta dissipação patrimonial ao Tribunal Civil angolano no processo 3301/2019, apresentado contra a engenheira Isabel dos Santos, assentou numa narrativa toda ela falsa, uma falsa história de uma suposta venda das participações sociais da engenheira Isabel dos Santos numa empresa Unitel em Angola, venda esta feita a um suposto cidadão árabe, depois de um suposto investimento no estrangeiro feito por um cidadão árabe que representaria a engenheira Isabel dos Santos no investimento de 10 milhões a 1.000 milhões de euros no Japão. A única evidência e provas apresentadas em tribunal sobre estes dois supostos negócios que nunca existiram são: primeiro, as cartas do embaixador do Japão dirigidas aos serviços de inteligência; segundo, a carta do senhor diretor de Gabinete do Serviço de Informação e Segurança do Estado, a PGR; terceiro, uma série de e-mails totalmente incrível e que será demonstrado em anexo a esses e-mails. Encontrava-se a cópia grosseiramente forjada do passaporte da engenheira Isabel dos Santos, tão grosseira que jamais poderia convencer um SINCE ou outro tribunal. É com consternação que a senhora engenheira Isabel dos Santos tomou nota do teor do comunicado de imprensa da PGR de Angola, datado de 12 de maio de 2020. Em segundo lugar, antes de mais, por a PGR não contestar que usou um documento falso no processo de arresto civil número 3301/2019, Tribunal Provincial de Luanda, em contrário aos termos do artigo 372 do Código Penal, não havendo assim qualquer dúvida que o passaporte falso consta do processo. Em segundo lugar, porque é de notar que a carta do embaixador do Japão, Sr. Rui Osvaldo Xavier, ao SINCE, e também do dia 21 de novembro de 2019 e a data de entrada do processo do Tribunal Civil é de dia 3 de dezembro de 2019, então, apesar de terem passado semanas, reconhece a PGR a incapacidade própria de detectar uma falsidade tão evidente. Bastava inserir o número do passaporte nos computadores do Serviço de Imigração e Fronteiras para, em poucos minutos, aferir a sua autenticidade. Em terceiro lugar, porque se o passaporte falso foi irrelevante para demonstrar estes supostos negócios e o perigo de dissipação do património, então a PGR esqueceu-se de justificar o motivo do qual juntou este falso documento ao pedido da providência cautelar de arresto. Em quarto lugar, se a Embaixada de Angola no Japão enviou ao SME a cópia do passaporte forjado, por que razão o embaixador Rui Orlando Xavier enviou também uma carta para o diretor do SINCE, Serviços Secretos, e juntaram este documento ao processo? Em quinto lugar, porque os documentos que atestavam o receio de dissipação do património que constam dos autos são também eles todos falsos, como se demonstrará. A PGR poderá publicar a cópia integral desses documentos até para que todos percebam, e Portugal também, que os tribunais angolanos, que têm como língua oficial o português, aceitou documentos que estão em japonês que nem sequer foram traduzidos conforme exigido por lei. Em sexto lugar, porque para evitar aceitar que enganou a justiça portuguesa, a PGR de Angola tenta agora refugiar-se na tal decisão da Câmara Criminal do Tribunal Supremo de Angola, a qual o seu tempo se demonstrará também ter sido propositadamente encomendada para enganar a justiça portuguesa. Em sétimo lugar, porque mais uma vez a PGR mente à população angolana e ao mundo, os incidentes de falsidade já foram suscitados nos processos, como a PGR bem sabe. Por último, porque se detecta que para a PGR de Angola a dívida que reclamava a engenheira Isabel dos Santos era de 1,2 mil milhões de euros, mas agora, surpreendentemente,
este valor subiu em 4 vezes para 4,6 mil milhões de euros. Ora, à medida que se forem demonstrando as demais falsificações neste processo, vai a PGR de Angola continuar a aumentar e a fixar novos prejuízos? Para que fique claro, a engenheira Isabel dos Santos não deve dinheiro ao Estado angolano e não há nenhuma dívida sua registada em qualquer parte do OGE, Orçamento Geral do Estado, como se pode verificar, uma vez que em Angola os OGE, documento e o registro oficial de como e onde foi usado o erário público são públicos e estão publicados. Porém, como se disse, estas são apenas algumas das provas forjadas e um dos vários documentos falsificados no processo civil em Angola. Outros existem e se demonstrará, e quanto aos processos criminais, é desconhecido o seu conteúdo, mantido secreto até hoje. Ou seja, tal evidência sumária do dito perigo de dissipação de património por parte da engenheira Isabel dos Santos seriam as provas forjadas que constam do pedido da providência cautelar de arresto. Concluímos que, porque aceitou uma série de documentos totalmente forjados e que o Tribunal Provincial, por razões que não se qualificam aqui, deu como prova a emergência da situação e decretou o arresto. Sem prova desse perigo de dissipação de património, nunca nenhum arresto civil poderia ter sido decretado por ser um requisito fundamental do arresto.